o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com sua bênção na mão. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com sua bênção na mão. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. O fogo Aleluias! Começando a nossa live, dá-me de beber, pois tenho sede. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí Sinta ele aí. e seja abençoado nessa noite. Está passando por aqui. Olha lá, hein? Sinta ele aí. Sinta ele aí. Ele opera maravilha. Meus amigos, Milagre acontecer. muito boa noite. Que Deus abençoe a vida, a casa e a família de cada um de vocês. Estamos aqui ao vivo na primeira live dos 21 dias. Dá-me de beber, pois tenho sede. Aqui na igreja pegamos o nome de todos os membros e pessoas que quiseram participar e colocamos numa garrafa como esta, que será entregue no dia 30 de agosto, aqui no altar da Igreja da Graça do Dona Benta. Porém, no entanto, todavia, todos vocês, de todas as partes, né? Até eu comentava agora aqui com os jovens que a minha mãe me pediu para compartilhar com ela, porque ela quer participar também da campanha. Então, eu estou compartilhando agora aqui com a minha mãe, compartilhe também com a sua família, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, compartilhe aí essa live, porque será uma live muito abençoada. Para quem não sabe, hoje é a primeira live, são 21 transmissões que eu farei ao vivo, 21 orações que farei ao vivo também aqui, no altar da Igreja da Graça. Para quê? A campanha que nós estamos é baseada ali no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Deixe-me explicar isso aqui e aí nós vamos daqui um pouco para um musical e depois um testemunho também. No Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 1 diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo, ele não batizava, fazia discípulo e batizava, né? Mais que João, mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Versículo 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria
água viva. Então aqui é o início da nossa jornada de 21 dias. Jesus disse para a mulher, falou: mulher, se você soubesse quem está lhe pedindo, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Meu irmão, pode ter certeza, qualquer coisa que Deus esteja pedindo de você, qualquer, ou de mim, Deus está pedindo, digamos, busque um pouco mais a minha presença. Ele está pedindo, perdoe. Tenha certeza de uma coisa, essa palavra se cumpre hoje. Jesus disse: se tu soubesses quem lhe pede, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. O que Deus tem para nós nessa campanha, olha, é grandioso. O que Deus vai fazer nesses 21 dias, e eu te convido a participar, serão 15 minutos. Começamos às 21h30, 21h45, encerramos, e nesses 21 dias, a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida profissional, o seu ânimo, a sua saúde serão completamente transformados. Eu te convido a pegar uma garrafa d'água como essa. Se você não é membro aqui da igreja ou não mora nas proximidades, você vai pegar uma garrafa d'água e todos os dias você vai orar comigo. Não beba dessa água antes do dia 30 de agosto. Serão 21 dias consagrando a água. Quando chegar no dia 30 de agosto, aí nós vamos beber dessa água. Curas e milagres extraordinários vão acontecer. Nós temos um musical agora, né? Vamos colocar um louvor bem bonito. Fique ligadinho, já já nós voltamos em nome do Senhor. Não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá. Quem não consegue viver sem Jesus, diga glória a Deus, diga aleluia. Não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá. Balança o templo do Espírito Santo assim, ó, pra um lado e pro outro. Andava triste, sem rumo, sem direção, andava pela contramão, não tinha alegria no meu coração, tudo pra mim era em vão. Mas um dia eu encontrei um amigo, a minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou, sou mais que vencedor. Assim ó, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá. Oh, glória a Deus. Eu quero ver a igreja assim, ó, balançando o templo, ó. Hoje é impossível viver sem Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a luz. É como ter asas e não poder voar, é como peixe fora do mar. Mas um dia eu encontrei um amigo, a minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou, sou mais que vencedor. Quero ouvir? Não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá. Quem vive sem Jesus aí, é impossível viver sem Jesus, né, meu irmão? Hoje é impossível, ó.
Hoje é impossível viver sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. É como ter asas e não poder voar. É como peixe fora do mar. Mas um dia eu encontrei um amigo, a minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou. Sou mais que vencedor. Não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus. Quero ouvir, ó. Não dá, não dá, não dá. Agora bem lindo pra Jesus assim, ó, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus, não dá. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus, maravilha. Meus irmãos, que coisa linda, né? Esse é o ministério de louvor aqui da igreja do Dona Benta, aquele louvorzão bonito que Deus abençoou. Ó, eu vou fazer um comentário sobre a palavra daqui a pouco. É um comentário breve. A nossa campanha desses 21 dias é isso, é dinâmico, é um louvor, uma palavra e uma oração consagrando a água aqui na igreja e aí em casa, na sua casa, onde você estiver. Nós vamos a esse testemunho e já eu volto com um comentário da palavra e já vamos entrar na oração da fé. Qual é o seu nome, irmão? Bom dia a todos. Meu nome é José Carlos. Qual a sua bênção? Tenho duas bênçãos para contar. Uma é bem materiais, mas é para a glória de Deus. Eu vim orando, né? Para trocar de carro. Graças a Deus, Deus já me deu. Louvado seja Deus por isso, né? E a outra, mais importante, é a vida do meu netinho. A gente ficou 2 meses com ele no hospital. Foi luta, né? Minha nora lá, meu filho, sempre a gente indo. Estava no Arujá, depois foi para o centro de São Paulo. E graças a Deus hoje ele já está em casa. Inclusive, quero agradecer primeiro a Deus e a vida do nosso pastor também, que a gente pediu para ele ir lá orar. Ele foi meia-noite, cara. Espetacular o que ele fez. E graças a Deus, nosso netinho está em casa. É isso que eu queria glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Traz sua bênção. Maravilha, ver como Deus é bom, né? O netinho do nosso irmão estava ali numa situação complicada, mas Deus abençoou, né? Poder de Deus é lindo, né? E você que precisa de uma bênção, vamos invocar o poder de Deus, tá? Jesus Cristo continua curando, libertando, transformando e fazendo o impossível. Um comentário da palavra do Evangelho de João, capítulo 4, eu quero ler com vocês, e aí depois nós vamos seguir nas próximas lives. Amanhã vamos continuar nesse mesmo horário, tá? Às 21h30 é o nosso horário aqui da live. Diz aqui no capítulo 4, versículo de número 4 também. Vamos lá? Diz assim, ó. E era-lhe necessário passar por Samaria. Pessoal, algo importante. Havia entre judeus e samaritanos, havia um problema. Eles não se entendiam, eles não se davam. E judeus e samaritanos não se dando, então eles procuravam não cruzar o caminho um do outro. Mas diz aqui a palavra de Deus que Jesus passou por Samaria e aqui disse, olha que bonito, era-lhe necessário passar por Samaria. O que nós entendemos aqui? Que tem coisas que nós não queremos, mas é necessário enfrentar. Digamos, você tem alguém para perdoar e você não está tão disposto assim a perdoar, mas é necessário passar por esse terreno do perdão e perdoar a pessoa que te ofendeu, ou seja, quem for, tá bem? Tem coisas que são necessárias, elas não são acessórias,
que se você pode sim ou não tê-las. Não, tem coisas que são necessárias e vamos assumir as responsabilidades que temos em o nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, é uma breve oração, em nome de Jesus. Onde você estiver, feche os olhos. Se você tem aí a água, pegue a água para consagrar. Os membros aqui da igreja, a partir de amanhã, eu vou ler os nomes de todos que estão aqui no altar, tá bem? Então oremos agora, nesse santo momento, em nome de Jesus. Pai, oramos agora, e Senhor, primeiro eu quero abençoar e consagrar esta água. Vou ler os nomes de algumas pessoas, e amanhã vou ler de todas, Pai. São centenas de pessoas que passaram aqui no domingo e colocaram seus nomes dizendo: eu tenho sede, dá-me de beber, Senhor. Meu Deus, nomes aqui, ó Pai, como do Cauã Cardoso, nomes como do Josivaldo da Silva, da Cíntia Firmino, da Leila Carvalho. Meu Deus, nomes, Pai, como do Gabriel Lacerda, que também pediu. Aqui está também a minha água, Pai, com o meu nome. Meu Deus, nomes como do Jailson Silva. Meu Deus, o José Carlos Barbosa, que pediu também essa bênção. O Elson Costa. Pai, são centenas aqui, Senhor. Meu Deus, pessoas, ó Pai, como a Graciela Santos, a Maria Inácio, a Cassiana Baldalha, a Vera Lúcia, a Selma Barbosa, a Fernanda Cano, meu Deus, o Leonardo Guimarães. Pai, são centenas de pessoas, a Thaís Neves, o Cícero Brito, a Isabel Nascimento, o José Carlos Silveira, meu Deus, a Deise, a Iridez Martins, o Alisson Cunha, o Cauã Delfino, a Ana Célia Batista. Meu Deus, centenas de pessoas que passaram ontem pela igreja e que disseram: eu tenho sede, dá-me de beber. E essa pessoa em casa, Pai amado, que está orando agora, e que ela está dizendo: eu quero Deus na minha vida. Esse é o primeiro dos 21 dias, meu irmão, minha irmã, às 21h30, todos os dias, até o dia 30 de agosto, estaremos neste altar ministrando a bênção. Tenho sede, dá-me de beber. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, esses serão fartos. Obrigado, Jesus. Senhor, alguém, Pai, que está orando e precisa de cura, de um milagre, eu apresento nesse propósito, Pai, até o final desta campanha, o diagnóstico será dado, o exame será feito, o diagnóstico será dado, essa pessoa livre, liberta. Alguém que tem uma causa na justiça, ou simplesmente, Pai, alguém que tem andado vazio, angustiado, triste, depressivo, ansioso, transtornado, será completamente liberto para a honra e para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Aleluias, oh glória. Irmãos, vamos encerrar então. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Chegamos ao final da transmissão da primeira live de 21 que faremos. Amanhã às 21h30 estaremos aqui de novo ministrando essa bênção. Olha, um forte abraço, um beijo no coração e até amanhã, em nome de Jesus.